Imperium é um império galáctico opressivo que está perto de seu ponto de ruptura. Para os seus temas, a vida é uma combinação de Império Romano, União Soviética, cruzadas e um romance bem apimentado de Franz Kafka. No entanto, ainda o Imperium é a força mais poderosa que a galáxia já viu. E ele ainda tem um poder enorme. Nem toda a tecnologia está perdida e nem todas as cidades estão em ruínas. Esse é um regime opressivo e insano. Mas mesmo nos momentos mais sombrios da história humana, sempre houve espaço para a luz. Atos de caridade, amor, música e arte podem ser encontrados até mesmo nos campos de prisioneiros e zonas de guerra. E os escritores que criaram esse universo de Warhammer 40k sempre têm que se lembrar que, para acontecer uma escuridão, tem de existir a luz. Ou seja, se você deseja conhecer melhor sobre esse universo, é necessário fazer algum esforço para tentar vê-lo como algo confiável e verossímil. Esse universo não é formado apenas por elfos espaciais lutando contra orcs feitos de fungo, mas significa que existe toda uma sociedade que ainda funciona por trás de tudo isso. Nem todo mundo é um fanático louco ou um idiota babão. Dito isso, é importante lembrar que 40k nunca foi um cenário totalmente realista. Ele é uma fantasia de ficção científica, dark e completamente apocalíptica. Ou seja, se você procurar cidades de vidro preto, patrulhados por guerreiros em patins carregando catapultas shuriken, provavelmente você vai encontrar. Não há necessidade muito de se preocupar com economia, física ou lógica, principalmente quando você olha para as coisas num nível galáctico. É justo imaginar que em tempos de escuridão, de um futuro distante, só existe a guerra. Ok, essa frase resume muito o que é o universo de Warhammer 40k. Ou seja, se você luta, tem de haver algo para você lutar. Você precisa que existam cidades, fábricas, fazendas, alguém que possa fabricar as suas armas e quem sabe preencher as fileiras dos seus exércitos. E por causa disso, tem de existir pessoas civis. Mas então, como é que é a vida delas? O que elas fazem todo dia? Quem são os incontáveis trilhões que compõem o Imperium da humanidade? Bem, embora o Imperium seja vasto e diversificado, ainda existem algumas coisas comuns em todos os mundos dessa galáxia. Para a grande maioria da raça humana, o Imperium é tudo aquilo que eles conhecem. A sua educação, a sua religião e a sua vida cotidiana giram em torno de uma sociedade imperial e de seus ensinamentos. Em sua grande maioria, os civis presumem que o imperador é o seu deus e que ele é um deus exigente e vingativo que punirá os transgressores. Mas, ao mesmo tempo, ele é o escudo e a proteção da humanidade, aquele que os protege dos horrores inimagináveis do espaço e do warp. Atualmente, o Império é sitiado por todos os lados. Temos bárbaros orcs, os vorazes tiranides, os traiçoeiros Eldar e os temíveis Tal, que procuram reivindicar vidas humanas enquanto os demônios do caos procuram consumir suas almas. Ou seja, para um súdito imperial, o mal e o pecado não são ameaças abstratas, são ameaças reais e tangíveis, que às vezes assumem a forma de monstros de 15 metros de altura que aparecem para destruir a cidade. E isso lhes dá um nível de fé e compromisso desconhecido para a maioria das pessoas do século XXI. Ou seja, um típico súdito imperial preferiria sair sem calças do que deixar para trás um ícone sagrado que ele sempre carrega em seu pescoço. O Imperium é a linha tênue entre os trilhões de pessoas e a destruição certa. Mas o Imperium é também um regime incrivelmente repressivo, sem nenhum dos direitos humanos ou das sutilezas do século XXI. Praticamente, o único direito que alguém tem é o direito de servir ao imperador. Todo o resto depende de quão poderoso você é e os seus clientes são. Você pode ser sumariamente executado por servir de exemplo para outros. Você também pode ser preso e torturado por crimes cometidos por sua família, ou até mesmo por seus ancestrais diretos. Ou você pode estar acima da lei, graças às suas conexões poderosas. Como disse uma vez um homem sábio, ser um homem em tais tempos é ser um entre incontáveis bilhões. É viver o regime mais cruel e sangrento que se possa imaginar. Esta é a história destes tempos. É um universo que você pode viver hoje, se você ousar, pois esta é uma era sombria e terrível, onde você poderá encontrar pouco conforto ou esperança. Se você quiser participar da aventura, prepare-se agora. Esqueça o poder da tecnologia,
da ciência e da humanidade comum. Esqueça a promessa de progresso e compreensão, porque não existe paz entre as estrelas. Existe apenas uma eternidade de carnificina e matança entre os risos de deuses sedentos. Esse universo é um lugar grande e aconteça o que acontecer, sua falta não será sentida. Parece divertido, não? O Império do Homem compreende mais de 1 milhão de mundos habitados. E em alguns desses mundos, o poder do Imperium pode ser encontrado em todas as esquinas e casas. Em outros, o Imperium pode ser mais nada do que um mito distante. O único sinal de sua realidade é o avistamento, uma vez a cada século, de um navio de guerra em patrulha ou de um transporte vindo recolher o dízimo. Os mundos são vistos como ilhas separadas por vastas extensões de espaço potencialmente hostil e meses de viagem. Cada um tem sua própria história única que remonta a milênios. Cada mundo tem suas diferenças básicas em relação às coisas normais. Talvez um dia aqui tenha apenas 17 horas, ou talvez a gravidade ali seja um pouco maior do que o padrão humano. A vida vegetal pode ser venenosa, ou o ar pode corroer a maioria dos tecidos. Seja quais forem as diferenças, os humanos tiveram que se adaptar e sua cultura evoluiu para lidar com isso. Dito isso, ainda existe uma cultura imperial comum a ser encontrada. Em alguns mundos incivilizados, apenas alguns lugares parecem exibir a cultura imperial, talvez apenas na capital. Em outros mundos, a cultura imperial é a norma, talvez apenas com algumas variações locais. De qualquer maneira, para o viajante interestelar, é claro, a cultura dos mundos locais é, na melhor das hipóteses, uma curiosidade, mas é geralmente um aborrecimento. Um viajante interestelar espera que em qualquer mundo em que pousar, ele entrará na mesma limusine blindada das forças do Império. Então, ele será levado para o mesmo tipo de vila fortificada e lá encontrará pessoas vestindo vestes e ícones muito parecidas com as dele. Qualquer que seja a loucura que esteja acontecendo fora dessa bolha familiar, não é o motivo dele de preocupação. A tecnologia segue o mesmo tipo de divisão. Existe a tecnologia imperial padrão, que é robusta, confiável e funciona em praticamente qualquer lugar. Depois, existem os produtos locais, que podem ser menos avançados ou mais avançados do que a tecnologia imperial, mas geralmente dependem de materiais, combustíveis ou conhecimentos que só podem ser encontrados naquele mundo. Pode ter, por exemplo, veículos de alta tecnologia para uso comum, mas eles só funcionam porque requerem um certo material raro que existe só naquele local, ou só funcionam por causa de um intenso campo magnético daquele planeta, e por causa disso, não são vistos em qualquer outro lugar. De qualquer maneira, existem instituições que funcionam da mesma maneira em muitos mundos, incluindo casas comerciais e instituições imperiais que normalmente evitarão a mão de obra local em favor aos designs dos adeptos mecânicos que já foram testados e são considerados mais confiáveis. Da mesma maneira, os adeptos mecânicos geralmente possuem a tecnologia mais avançada em qualquer planeta. Nenhum mundo, por mais avançado que seja, por mais que tente, pode igualar ao nível de habilidade dos sacerdotes da tecnologia. Mesmo eles sendo cegos pela superstição e pela desinformação, existem milhões de pessoas que trabalharam em milhões de mundos durante milênios para assim desenvolver e manter essa tecnologia. Mas, em certas raras ocasiões, um fabricante local pode criar uma nova variante que talvez seja tão útil e tão confiável que o próprio Adeptos Mecânicos o santifique para o uso imperial. Embora isso possa parecer uma grande honra para o fabricante, o fato é que os sacerdotes das máquinas também proclamarão que a invenção foi redescoberta em uma época anterior. Assim, novas ferramentas e armas serão trazidas para o Império, preservando que toda nova tecnologia é na realidade um produto da sabedoria dos antigos, todos inspirados pelo Deus da máquina. A fé imperial provou ser incrivelmente flexível e resiliente, encontrando formas para se adaptar a inúmeros mundos, sempre integrando elementos das religiões locais existentes. Missionários de raciocínio rápido podem ensinar que o deus local do Sol é apenas outro nome para o imperador, ou que a deusa local da Terra se casou com um primarca durante a libertação. Com o tempo, a eclesiarquia central sempre tentará alinhar a fé com as crenças mais ortodoxas, geralmente com resultados variados. A maioria dos mundos terá alguns templos e catedrais administradas por sacerdotes de fora do mundo, que sempre ensinarão a verdade que existe no restante do Império. Mas também haverão inúmeros santuários e cultos com as crenças mais divergentes
em alguns locais. As cidades imperiais sempre estarão infestadas de seitas e ensinamentos rivais, cujos autoproclamados pregadores disputarão conversões e influência. O do Império normalmente aceitará essas diferenças, desde que não se afastem muito de sua ortodoxia. De qualquer maneira, os caçadores de bruxas e os inquisidores sempre serão mantidos ocupados inspecionando textos sagrados e sermões, para que estes não cruzem a linha da heresia.